galera do Gazeta, tá começando mais um episódio, terceiro episódio da segunda temporada. E estamos aqui, estamos só os plebeus, porque a Leide não está com a gente hoje, Leide Sara, mas estamos com plebeus super maravilhosos, tipo a Mari, advogada lindíssima. Fala oi, Mari. Oi, gente. E o Carlos, historiador, crossfiteiro, amigo do PA e do Scooby. Fala oi com a galera. Quem dera, porque aí eu já estaria com shape mais pá e tal, mas tá legal não. Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera, o horário que vocês estiverem acompanhando. As Princesas e o Plebeu, lembrando aquela célebre dupla, né, dupla do funk, né, célebre. Então é isso. Não lembro não daquele funk, aquela dupla de funk, Princesa e o Plebeu. Não, cara, não era do Negritude Júnior? Pensei que você ia mandar o Negritude Júnior. Não, eu não. Não, me veio o funk mesmo, porque eu fui moldado pelo funk, né? Não conheço esse não, cara. Eu pensei que você ia falar lá do... Tá ligado que eu tô falando daquele programa lá do Netinho? Ah, sim, Dia de Princesa. É, isso aí. Obrigada. A Mari não tava nem nascida. Perdeu. Só nos planos. Eu era um bebê ainda, mas me falaram que tinha esse programa aí. Domingo na televisão brasileira era uma maravilha. Antes da banheira do Gugu tinha isso do Netinho no 13, né? Foi o que me falaram mesmo. Depois eu fiquei mais só me contando. Entendi. Tá, falando aqui, Patrícia Góes, advogada e historiadora. Vamos começar esse programa, gente. Ó, vamos falar. Carlos, eu tava querendo tanto falar com você sobre isso, cara. Viagra para as Forças Armadas. A gente vai falar também de Daniel Silveira. Vamos falar sobre os áudios da ditadura e racismo no futebol. Então vamos lá, Carlos. Vamos começar com Viagra para as Forças Armadas. De acordo com a Veja, e os dados estão no portal da Transparência e no painel dos preços do governo, o deputado federal Elias Vaz pediu nessa quinta a convocação do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para explicar a compra de Viagra pelas Forças Armadas. O pedido foi feito para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O parlamentar identificou 10 empenhos do governo federal para a aquisição de 11,2 milhões de comprimidos entre 2019 e 2022. A conta pode chegar em 33,6 milhões de reais. E no início desse mês, o Elias Vaz acionou o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas para investigação da liberação de compra de 60 próteses penianas no valor de 3,5 milhões de reais para unidades ligadas ao Exército, além de 35 mil comprimidos de Viagra com indícios de superfaturamento para atender a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Carlos, o que é? Estão precisando de uma ajuda para deixar as Forças Armadas mais ligadas? O que acontece? Então, você tem que reforçar, né, o armamento aí para poder, né, manter a tropa ativa, né? Bem ativa, bem... Né? A gente está passando aí por um período de dita mole aí, de muito tempo, né? De mais de 30 anos. E talvez eles queiram voltar com a ditadura e tal. Naquela época ainda era uma ditadura assim, orgânica, né, natural, né? Então talvez eles estejam buscando alguns aditivos para voltar com a ditadura, né? Como, né, 30 anos, mais de 30 anos a idade pesa e tal, fica complicado. Às vezes você tem aquela constância, né? Aquela atividade ostensiva, né, de vigilância. Eles precisam de uns aditivos para poder, né, vir com uma ditadura bem firme, né, bem rígida, né, como era antigamente. Talvez eu acho que possa ter esse caráter simbólico, né? Pode ser que seja esse caráter simbólico. Mas assim, deixando assim a parte de lado, desdobrando aí esse escândalo aí que alguns já chamam de piroca gate, porque relembrando o Watergate, né, que foi aquele escândalo no governo Nixon nos anos 70 e tal,
né, de perseguição e tudo mais, é uma questão assim que quebra um pouco a presença maior das Forças Armadas no governo, quebra um pouco do mito, logicamente para quem, né, consegue fazer uma reflexão profunda das questões, não fica nessa coisa de tratar político como jogador de futebol, como cantor, como artista. De que as Forças Armadas, né, é o ápice da competência, da excelência, da honestidade, de tudo que tem no país. Durante muito tempo, né, as pessoas compartilhavam vídeos ou conversas de botequim ou em casa e tal, com a família, e sempre tinha alguma pessoa que falava: não, mas uma coisa tem que se falar. Os militares são muito eficientes, eles trabalham muito corretamente, não tem corrupção, eles são muito eficazes em todas as suas ações, parará, pereré e tal. Essa presença mais forte dos militares no governo Bolsonaro quebra um pouco humaniza, digamos assim, né, as Forças Armadas, né, na incompetência que acompanha muitas das instâncias aí do poder público nacional. Então, eu acho que essa situação aí esse escândalo, né, da Piroca Gate, ela ratifica também esse mito, né, a quebra desse mito como perdeu o trocadilho, da onipotência, né, das Forças Armadas, né, cai um pouco por terra, né, porque é uma compra desproporcional. Eu estava até conversando com algumas pessoas sobre essa questão, tentando entender um pouco mais a fundo, até ver se realmente fazia sentido, né, comprar tanto Viagra. Né? Eu estou deixando até de lado, tô deixando até um pouco de lado as próteses, sabe? Até porque eu não estou precisando muito no momento. Então, eu estou deixando um pouco de lado as próteses. Mas a parte do Viagra, também não que eu esteja precisando, mas é porque é um dos tópicos. Eu venho dividindo e tal. Nessa parte do Viagra, algumas pessoas até me falaram que foi descoberto que o Viagra ele tem uma eficácia para além do que ele foi comercializado lá de levantar o moral do meninão. Mas o que ele me falou é o seguinte, não, que, se não me engano, tem a ver com a capacidade respiratória, que o Viagra ele tem um efeito que descobriram que tem uma eficácia na recuperação respiratória das pessoas e tal. Acho que é isso. Eu não sou. Se eu não souber, depois no próximo Gazeta de Bar, se não for isso, eu vou e retifico aqui para sair errado. Podem ficar tranquilos, tá, gente? Eu não estou aqui para disseminar fake news, não. Mas o que me falaram é o seguinte, que não tem demanda para tanto Viagra. A questão é essa, entendeu? Foi uma quantidade muito além da necessidade em termos do público-alvo que vai consumir aquilo, que o público-alvo é o quadro de militares. Então, assim, não tem tanto militar para precisar tomar o Viagra com esses fins. Daí os indícios de superfaturamento, né? Exatamente. Já tem indícios de superfaturamento na época da compra da cloroquina também, né? Aqueles remédios todos que formavam o coquetel, que se falava que era o coquetel anti-Covid, né? Que curava Covid, que depois a gente viu que realmente não tinha eficácia alguma, né? Até gente que apoiava o coquetel, falava que tomava, morreu, né? Durante esse período, lamentavelmente, mas acabaram morrendo. Mas esse não é governo sem corrupção, Carlos? Não é o 3 anos sem corrupção? Eu não entendi. Era para ser, né? Quer dizer, diziam que era para ser. Mas eu acho que assim, a questão é a seguinte: não dá para administrar tudo, sabe? Muita coisa acontecendo e tal. Então, é impossível
dar conta de manter a honestidade em todos os setores do poder público, entendeu? Então, acho que é por aí, sabe? É muito difícil administrar o governo, coibir a corrupção, é muito complicado e tal. Não consegue dar conta, é muita coisa acontecendo e tudo mais. Muito trabalho, né? Muito trabalho, é muito trabalho. E aí, quando você trabalha muito, o que acontece? Aí vamos chegar ao ponto. Quando a gente trabalha muito, o que acontece? A gente fica cansado. E a gente fica cansado, a gente não consegue, muitas das vezes, dar conta de todas as coisas que acontecem na nossa vida e de todos os compromissos que a gente tem que manter e todas as coisas que fazem a nossa vida ser ativa. E o sexo faz parte disso, né? Então, acho que, assim, também, passando por um lado, é sempre bom a gente conversar com outras pessoas, porque a gente pode chegar a reflexões e ver que tudo que a gente pensava antes não é o que a gente falava, né? E o que está sendo dito. Inclusive, a gente é distribuído pelo SUS, né? Pensando bem, é uma ótima ideia, é uma ótima ideia. Quando você presidente, a gente pode pensar nisso. A gente pode pensar nisso como presidente. Não que eu esteja precisando, mas eu conheço muita gente que esteja. Então, a gente tem que ajudar aí um pouco. Então, assim, pensando bem, eu acho que essa questão do Viagra tem a ver, na verdade, é um gasto, foi um investimento que o governo fez, que as Forças Armadas fizeram. As Forças Armadas fizeram. Eu acho que foi um investimento. Por quê? Se os militares usassem o SUS, digamos assim, para poder, ou SUS, ou não sei se tem um SUS de militares, eu não sei como funciona a parada, não. Um plano de saúde para os militares. Mas vamos supor que o governo subsidiasse aos militares o acesso ao Boston Medical Group. Vamos supor. Para quem não conhece o Boston Medical Group, joguem no Google aí que vocês vão entender o que é o Boston Medical Group, porque agora o tempo limitado. A gente não pode enrolar muito, não. Tem que ter papum. Eu já estou enrolando demais. Então, assim, o Boston Medical Group, então, para poder evitar que o governo tivesse mais gastos, as Forças Armadas tivessem mais gastos, tendo que fornecer acesso a um Boston Medical Group aos militares, é muito mais barato você subsidiar Viagras e próteses penianas. Entendeu? Que eu nem sabia direito o que era uma prótese peniana. Que bom, né? Porque senão... Então, mas assim, eu nem fazia ideia do que era uma prótese peniana, não fazia ideia. Aí quando surgiu essa parada, eu falei, o que é uma prótese peniana? Eu tinha umas suposições, eu quase acertei. Aí joguei no Google, eu vi o que era, entendeu? Porque eu pensava que uma prótese peniana é tipo você botar um pênis biônico, alguma coisa assim no lugar, você tira e troca por outro, você escolhe, eu quero desse tamanho, eu quero desse, não sei o que lá e tal. Eu pensava que era assim, mas não, a parada é que é feito um outro procedimento, você joga no Google também, que eu não vou explicar, que eu também não sou cirurgião plástico, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, não, agora eu tô querendo saber. Então, hoje a galera, né, do Twitter tá pedindo, né? Então vamos lá. A prótese, você coloca a prótese por dentro do amigão. E aí você coloca ele por dentro, ele é colocado ali por dentro ali da uretra, um troço assim. Não sei ainda como isso entra na pessoa, eu não sei ainda isso. Essa parte da videoaula eu não assisti, calma. Mas, de alguma forma, a prótese é colocada ali por dentro. E a pessoa fica com uma bombinha, um trocinho, que eu também não sei por onde a pessoa acessa aquela bombinha, não. Mas eu sei que ela tem uma bombinha que vem junto. E aí, quando a pessoa tiver, tipo, vamos botar assim no linguajar dos militares, quando a tropa está ali para começar a batalha, eles apertam lá a missão, eles apertam lá a bombinha, né? E o arsenal
entra em ação, entendeu? Para a guerra. Então, assim, funciona assim. Vou explicar de uma forma bem lúdica, né, para as pessoas entenderem de uma forma divertida, já que, né, a pedagogia hoje está com essa pegada, né, de você explicar as coisas de forma lúdica e tal, para todo mundo se divertir junto e aprender, né? Então, assim, mais ou menos é assim que funciona. Mais ou menos assim. Se quiserem mais informações, joguem no Google e tal, ou espere a próxima Gazeta, que eu já vou ter assistido a próxima aula e eu explico para vocês. Não, mas eu queria saber uma coisa. Eu joguei aqui no Google e apareceu o Sérgio Reis com... Enfim, não vou jogar essa... Você viu isso? Tem um seleto grupo de celebridades que faz uso desse artifício. E o Sérgio Reis está entre elas. Então, o Sérgio Reis teve um probleminha porque ele foi acusado de usar dinheiro, quando ele era deputado, ele foi acusado de usar dinheiro público para poder comprar a prótese, entendeu? Até hoje isso não foi bem explicado. Eu acho que até foi, mas eu não lembro direito. Eu também não acompanho assim, diariamente a vida do Sérgio Reis. Eu sei que eu estou errado por isso. Eu deveria acompanhar mais a vida do Sérgio Reis. Mas eu não consigo acompanhar direito a vida do Sérgio Reis. Mas pelo que eu sei, o pouco que eu sei é isso. E aí ele até argumentou, falando que é uma parada de saúde pública, que, pô, é um troço que ele está fazendo uso, mas que era para todo mundo ter à sua disposição, porque ele ia lutar por isso, sabe? Ele ia levantar esse mastro dessa bandeira e tal, em defesa, né, das pessoas terem direito também e tal. Então, a história do Sérgio... É por isso que apareceu o Sérgio Reis para você. Ah, então, tá. Celebridade tem. Entendi. Um que tinha também era o Nelson Gonçalves, o cantor Nelson Gonçalves. A galera mais old school aí, nosso público mais old school aí da Gazeta de Marte deve conhecer, cantor de muito sucesso, também usava, também fazia uso da prótese peniana. Descobri também uma outra curiosidade interessante aí. Para os biógrafos do Nelson Gonçalves aí do futuro, saibam que ele também usava a prótese peniana. Mari também nem sabe quem é Nelson Gonçalves, que também ela não viu no domingo ele cantando lá com a família. Não. Mas... Eu confesso que eu parei ainda, que eu também não sabia o que era prótese peniana. E aí eu ainda estou nessa parte, porque eu acho que eu sou muito alienada. Porque quando você contou, tá a manchete e tal, né, que compraram e tal, do Viagra eu sabia, mas das próteses eu realmente não sabia. E eu parei na informação, eu abri aqui o Google, né, para pesquisar. Graças a Deus não apareceu o Nelson para mim, apareceu o médico. E, gente, é complicado, né? E tem o Sérgio Reis também, que bom que também não apareceu o Sérgio Reis para você. Vulva, vocês que Não procuraram... precisava dessa informação pro sextou. Que bom que vocês têm. Eu preciso de uma informação. Tudo bem, essa de como é que funciona para as tropas irem, eu já entendi. Mas quando a guerra acaba, como é que elas se retiram? Então, aqui, ó. Tem... Eu, especialista, hein? Aqui no site está falando... Retirar, dependendo do armamento, para se retirar, tem que esperar 36 horas. Tá brincando? Dependendo. Tem que ver qual a munição que eles compraram. Dependendo da munição, dura 36 horas. Gente, eu só sei disso porque me falaram. Entendeu? Só para esclarecer. Então, você está falando do Viagra, né? Você não está falando da prótese. Do Viagra. Ah, tá. Então fala aí, Mari, da prótese. Viagra. Pode não ter sido Viagra, pode ter sido Cialis. Entendeu? Inclusive, essas marcas que a gente está citando, se quiserem patrocinar a Gazeta de Marte, nosso departamento comercial está super aberto a atendê-los, tá? Inclusive, o Carlos falou que quer o pagamento dele em amostra grátis. Então, será super bem aceito para que eu possa dar sequência no meu trabalho humanitário de doações para as pessoas que, de fato, precisam. Para respirar melhor. Era isso que eu ia falar. Exatamente. Porque, né, a gente vive aí no mundo que cada vez mais as pessoas estão tendo problemas respiratórios. Então, toda ajuda é bem-vinda.
Tá bom. Fala, Mari. Fala aí do que o médico tá falando. Então, aqui tem um folhetões trechos que é muito pequenininho, que são muito pequenininhos, mas tipo, acho que resumem muito bem. Tipo aqui, segundo o Dr. Marco Túlio Cavalcante, não sei quem é, porém ele é urologista e andrologista, a prótese pode ser uma opção para as pessoas com disfunção erétil que não tiveram resultados com medicamentos orais. É isso. E a outra aqui tá falando que é um implante, né, que é colocado no interior do pênis para produzir uma ereção. Gente, a gente não vai monetizar esses vídeos, se for pro YouTube, tá? É potente, por isso ser utilizado para tratar a impotência sexual do homem, em caso de disfunção erétil, paraplegia ou tetraplegia. E é isso. Então E tá, aí tem semi-rígida, tem inflável, tem umas paradas aqui que aí fica engraçada. Mas eu respeito as pessoas que precisam. Mas eu não entendo por que o Exército comprou e as Forças Armadas também compraram. Tipo pois assim, entra. ainda que seja útil, o pessoal não pode comprar absorvente para as presas, mas pode comprar uma parada dessas. Tipo, para as pessoas que estão ativamente exercendo uma profissão, que podem pagar, né? Então, enfim. Entra no pacote daquelas coisas que a gente não entende, tipo leite condensado, churrasco, essas coisas assim que são bancadas aí pro exército e a gente não sabe por quê. Não consegue entender. É leite condensado porque tá para fazer muitos bolos e brigadeiros. E churrasco porque a gente quer competir com a carne da Argentina. Então a gente compra muito churrasco. Entendi. É tudo uma rivalidade, entendeu? Obrigada. Tudo faz muito mais sentido agora que eu conversei com você, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Vamos passar pro próximo assunto. Ou quer falar alguma coisa, cara? Para poder encerrar, Ah, essa questão que a Mayra colocou é muito importante que não tem tanto tempo assim, né? Foi negado o acesso a absorvente, né? Sim. Mas, tal, e essa é uma discussão já de algum tempo, né? Então, torna a situação ainda mais absurda, né? Agora, saindo um pouco do personagem, torna a situação ainda mais absurda. eu tenho uma notícia boa, né? Assim, entre aspas, mas que revela uma grande falta de respeito. Assim, parece que foi ontem que eu vi que liberaram para as presas um kit feminino de higiene, porque antes elas recebiam o masculino. Caraca. Então, as mulheres representam 30% do público, né, carcerário, e elas recebiam kit masculino. E aí foi aprovado, acho que foi ontem, se não me engano, que eu li essa E aí, notícia. Exército tá comprando Viagra. Exército, gente, é Forças Armadas, tá? Porque na minha cabeça vem Exército. E eles comprando Viagra. Exato, é isso aí. E o pior é que eles vão comprar Viagra, vão comprar prótese peniana, vão comprar ingresso para o show do Gustavo Lima, do Herler Safadão e tal. Comprar o que tiver que comprar, e no final das contas, por mais que denuncie, que é importante, por mais que isso chegue a público e que gere críticas e ridicularização, que também é importante, o humor é importante nesse processo também de crítica, no final das contas, eles vão ser julgados por um tribunal militar. Sim. E a gente viu o presidente lá do tribunal militar, o que ele falou, né, debochando da situação. Então, assim, é um escárnio total. Eu não sei se tem como contornar isso. Eu acho muito difícil de ter alguma forma de contornar isso, porque, de certa forma, os governos que dependem desse respaldo militar. Então, eu acho que é uma renovação que vai precisar partir muito mais internamente do que de fora, né? E eu não sei se essa renovação, essa outra visão das coisas vai partir um dia lá de dentro. Sinceramente, eu tenho pouquíssimas esperanças, né? Porque para todo mundo sair do privilégio é complicadíssimo, né? Então é um embate que você não quer arrumar com as Forças Armadas, por exemplo. E aí a gente fica nessa, que nada muda, né? E falando de nada muda, vamos falar de Daniel Silveira, esse muso que eu tô até pensando, gente, quem era Daniel Silveira antes de tudo isso, hein?
Porque, cara, a gente acho que tem já uns 5 programas que a gente fala do Daniel Silveira, a gente deve ter 10 ao todo, e a gente tá aqui, Daniel Silveira. Como é que pode, né? Como é que ele conseguiu, do nada, sei lá, o último que eu vi que era do nada e falava muita asneira e conseguiu chegar em algum lugar é o presidente, mas, é impressionante, assim. Daniel Silveira, que se escondeu na Câmara dos Deputados para evitar a prisão, que veio de carro para não ser pego no aeroporto, que teve tornozeleira eletrônica desligada mais de 30 vezes, defeito de fábrica, coitado, azarado, que pediu o retorno do AI-5, que afirmou que em vídeo que não precisamos do STF, que sonha que alguém sacuda o Alexandre de Moraes e sua cabeça de ovo jogue na lata do lixo, que diz que não passa pano para vagabundo, que quer ver todos na cadeia, e que foi condenado agora, né, a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. Primeira pergunta que eu queria fazer sobre ele é o que ele chama de vagabundo. Ele mesmo, só pode. Porque ele falou que ele prenderia até a mãe, a filha, o irmão que já faleceu, se fosse bandido, ele prenderia. Então, mas ele prenderia o outro, não a si próprio. Ele tá escapando dessa obrigação de se prender, de se entregar à justiça. Só pode. Cara, sério, eu escutei 5 horas, que foi a sessão plenária do STF. Vou botar até o link aqui na descrição. E quem ouvir, não me venha reclamar que o Gazeta é longo, porque se ouviu 5 horas de plenária do STF, não vai falar que o Gazeta é longo, não. E uma das questões que ficou pairando é justamente a questão da liberdade de expressão. A defesa insiste de que o que ele falou, tudo que ele falou, e o modo com que ele fala, é simplesmente liberdade de expressão. E eu acho que, pelo menos, aí é a minha opinião, eu queria saber de vocês. Não tem como você falar que querer que a outra pessoa morra, ou que leve uma surra, ou que apanhe, ou que suma, seja liberdade de expressão, sabe? Eu acho que é muita forçação de barra da defesa e eu vou trazer uns outros contrapontos assim que eu acho que a defesa tem razão. Não tô aqui para só crucificar, mas trazer a bandeira de liberdade de expressão da forma, as coisas que ele fala, da forma agressiva com que ele fala. Tudo bem que a gente já tá meio que parece que hoje em dia isso é meio normal, visto o nosso presidente, né? O que ele fala na frente de todo mundo. Mas cara, quando é que a gente perdeu esse filtro, sabe? Quando é que o decoro virou balela? Não é mais necessário. Então, vou começar. Cara, isso me lembrou que você falou. Vou contar um pouco da história de quando eu fiz meu TCC. Eu falei sobre a lei da imprensa, né, que foi editada durante a ditadura, e ela estava aí no ordenamento jurídico pós-Constituição, e depois de muito tempo que ela foi extirpada. Reconheceram que ela não poderia fazer parte da configuração atual. E aí, lendo o julgamento e tudo mais, é uma coisa que eles falaram e eu achei muito importante. Né? No trabalho eu trouxe censura versus regulação da imprensa, mas eles falaram uma parada que é não é porque as pessoas têm a liberdade de elas fazerem o que elas querem, que elas não podem, ou que elas podem fazer o que elas quiserem e, inclusive, cometer crimes. E é isso. Eu posso fazer tudo em que a lei não permite e não proíbe. Só que, eu não posso ser homofóbica contigo, eu não posso ser racista com você, não posso ser, sei lá, várias coisas, xenofóbica com você, várias coisas que, vão além de uma opinião. Eu tô praticando um crime. Então, quando ele fala que vai estar surrando um ministro, né? Uma briga assim, que um tá ameaçando o outro que vai, vou te, sei lá, comer na porrada. Ele tá dentro de um contexto, ele tá ofendendo uma instituição que é um pilar da democracia. E isso é permitido ou não é? Isso é legal? Isso é só uma liberdade de expressão? Porque uma coisa é você tecer críticas contra o STF e seus ministros. A gente tece críticas todos os dias. E tudo bem, faz parte. A gente está numa comunicação, numa democracia. Outra parte é você partir para um patamar que ele eleva. Então, eu me perdi. Não, o que eu achava? É um absurdo. E aí, falar que essa liberdade de expressão assim, a TV está fazendo o que ela pode, ela é paga para isso, mas está extrapolando um conceito que,
ainda que não é muito bem delimitado, mas, tipo, ele é claro. E aí ele quer botar, eles querem botar isso também no saco da imunidade parlamentar, né? Que é uma inviolabilidade constitucional, que ele não deveria responder por isso, mas já é pacífico na jurisprudência que tem que ter uma pertinência temática, tem que ter um exercício da função, você tem que falar, você pode defender suas ideias e tudo mais, mas com relação à sua função, no caso. E até porque, tipo, ser parlamentar não quer dizer que é uma armadura contra tudo. Então, tipo, até que ponto o que ele fala também não quebra o próprio decoro da casa dele? São coisas que tem que ser vistas. E, tipo, as pessoas, os apoiadores principalmente, parecem que se esquecerem desses pontos. Mas eu acho que é aí que tá o grande problema. Porque isso chegou num ponto, assim, que tá insustentável, né? A gente vai continuar falando aqui, mas tá num ponto que realmente tá passando de todos os limites do razoável. E por que antes, quando começou só a serem ofensas que quebravam o decoro, não foi tomada uma atitude? Sabe? Eu fico me perguntando se isso já não teria sido... Quando começou esses discursos de ódio, principalmente com relação a parlamentares e tudo mais, políticos que teriam dever de decoro, por que não foi feita alguma sanção, sabe, de modo administrativo? Por que tem que chegar lá no STF para que alguma coisa... E assim, por que o direito penal tem que dar conta disso? Sabe? Assim, porque a gente chega... Fala, Maria. Não, pode terminar, desculpa. Porque a gente chega agora no momento em que um cara é condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado por ser um babaca. E aí isso fica desproporcional. Isso soa como vingancinha, entendeu? Porque já tá um STF todo maculado e magoado com tudo que ele falou. Tá todo mundo querendo mostrar poder, mostrar que não é assim que se vocês acham que vocês vão poder fazer tudo. E, ao mesmo tempo, o presidente não ajuda, porque aí logo depois ele dá a graça e a gente vai comentar sobre isso. Mas por que não foi parado antes, sabe? Tipo, foi feito vista grossa para essas pequenas grosserias e tudo mais, quando deveria ter sido feito alguma coisa. Pelo menos é o que eu penso que poderia evitar, porque não é o direito penal. Porque agora, 8 anos e 9 meses para um cara que, tecnicamente, ele ofendeu a instituição, sabe? Eu acho que fica muito pesado, porque a gente tá falando de liberdade da pessoa. Entendeu? Eu não tô aqui defendendo ele de jeito nenhum, mas aí isso pesa. Aí eu tenho que concordar com a defesa que isso não tá certo. Então, assim, eu concordo um pouco, né, nesse processo de demora, de entender que, tipo assim, ele também tá extrabolando. Porque se a gente for ver, o direito não tem uma resposta imediata para tudo. Tipo, é uma parada em crescimento, em constância. Então, e até mesmo quando acontece uma coisa nova, uma coisa tipo... Nós temos uma democracia há pouco tempo. É uma democracia jovem. Então, a gente também tem muito cuidado para estabelecer os seus limites. E nesse processo, é óbvio que a gente vai errar. A gente, por vezes, vai passar a mão, vai passar o tempo, outras vezes a gente vai fazer de forma um pouco precipitada, mas esse equilíbrio ainda, tipo, esse feeling de tipo, entender o momento, de criar jurisprudência, ainda é um pouco demorado. Acho que pelo tempo mesmo que a gente está nesse Estado democrático. Então, tipo, não é defendendo o STF também, tipo assim, para mim, acho que deve ter acontecido um pouco antes, mas eu acho que é uma parada um pouco mais sensível, sabe? É tipo, você, sei lá, cometeu um crime que as pessoas... Um crime novo, aí todo mundo acha que tem que ser punido. Mas, tipo, tem que ter um tempo para as pessoas realmente entenderem os efeitos, as consequências, enfim, toda a complexidade, sabe, de uma parada. E leva tempo, tipo, nenhuma justiça ela vai ser tipo, totalmente atualizada com o que está acontecendo no momento, tipo, leva tempo. Futuramente, quando acontecer novamente,
Chapão existe um modo que a gente considera mais adequado, num tempo melhor. Mas hoje são coisas que estão começando a acontecer que não aconteceram antes. E ainda tem essa coisa de querer defender. E aí o Bolsonaro aproveita, faz isso um circo político para ele e tudo mais. E tem essas consequências que são muito ruins. Mas, tipo, eu, na minha cabeça, tipo, eu posso estar falando até besteira. Eu acho meio que entendível essa demora. Não acho que foi uma parada proposital. Não acho que também foi uma parada, tipo, política. Tipo, vamos demorar para contribuir, sei lá, uma teoria da conspiração. Eu acho que é porque as coisas são um pouco mais lentas mesmo, sabe? Eu acho que é isso. Eu até entendo. E, assim, acho que é muito cultural nosso achar que o penal tem que dar essa resposta. Quando podia ter sido dado no administrativo, sabe? Ele podia ter sido chamado a atenção lá pelos outros parlamentares. Ele podia ter, sei lá, uma multa, não sei, alguma coisa desse tipo, entendeu? E com paliativos, não ter que dar o penal ter essa responsabilidade. Porque, na verdade, quanto uma sociedade em que o penal tem que interferir toda hora, é uma sociedade totalmente errada e que, assim, não melhora. E aí, tipo, eu queria até perguntar pro Carlos, tá, ele foi condenado, beleza. O Bolsonaro chega lá e deu a graça. O pessoal fala induto, mas é graça. Induto é coletivo, graça é individual, ok, galera? Vamos falar, porque para a prova da OAB, se você falasse que graça era induto e induto era graça, você não ia passar. Não ia te dar a questão. Mas agora os jornalistas estão falando tudo induto, graça, induto individual é igual a graça. Tá? Vamos lá, vamos respeitar aqui as nossas horas de estudo, né, Mari? Mas a graça é assim, ela tem a ver com a execução da pena de prisão. E ela deveria ser feita depois do trânsito em julgado. Ainda cabe recurso e o presidente vai lá e me dá a graça. Sendo que a graça como ela tem a ver com a execução da pena, ela não vai apagar a condenação do cara. Simplesmente ela vai tirar o cumprimento da pena. Mas os efeitos secundários, que seriam a inelegibilidade, estão aí, estão presentes. E o Bolsonaro está gritando aos quatro ventos que não, que ele está livre. E aí cria-se mais uma tensão do tipo, quem é que vai interferir nisso? Eu vou ter que falar. Quem é que vai falar lá pro presidente que a graça dele não é desse jeito? E ele tá, tipo, não, vai ser feito, inclusive falando em palanque. E aí, esse Daniel Silveira passou a ser um mártir da direita, sei lá. Você tá entendendo? Você acha isso, Carlos? Eu acho que a questão é muito complexa. E o entendimento dessa questão passa muito pela noção das pessoas que um episódio ele pode ter vários desdobramentos, várias consequências, vários agentes e interesses, e também, independentemente de você gostar ou não da pessoa, de você achar que ela deveria sofrer algum tipo de punição, a consciência de que não necessariamente a punição que foi dada foi a mais adequada, pensando que em tudo que pode acontecer no futuro a partir dessa decisão, né? Eu acho que foi correto agir em relação ao Daniel Silveira, até por conta disso passar uma mensagem dentro desse cenário de muitos ataques, disseminação de informações falsas, imputação de determinadas coisas a pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Só que ele ser punido da forma como ele está sendo pode gerar uma situação como a Mari citou, dele ser alçado a um patamar aí de um perseguido político, algo desse tipo.
E até mais à frente, de determinadas decisões do STF que penderem para figuras que possam pender para figuras de forma desproporcional, que quem critica, que quem endossa hoje a punição ao Daniel Silveira, possa criticar o STF lá na frente e falar que o STF é tirano, falar que o STF é isso ou aquilo. Agora é o Daniel Silveira, amanhã pode ser uma outra pessoa por uma outra questão que seja legítima e não absurda como a postura do Daniel Silveira vem sendo desde quando ele ganhou projeção nacional por conta da quebra da placa da Marielle no processo eleitoral de 2018. Eu acho que alguma punição ele deveria sofrer. Eu só acho que dessa forma tá desproporcional. Até se a gente for pensar que a gente já teve casos de parlamentares que tiveram suas gravações divulgadas, falando até de matar o parente e tal, para fins da sua atividade corrupta. A gente já teve caso de aparecer 1 tonelada de cocaína em helicóptero de político e não acontecer nada. Ter droga no avião presidencial e ninguém sabe em que fim isso deu e por que tinha droga no avião presidencial. Então, é muito absurdo que rola e que não acontece absolutamente nada. E muitas vezes, a impressão para a população não necessariamente é isso. Mas eu estou falando do que fica de impressão para boa parte da população. É de que o STF ele seleciona o que ele vai dar um olhar, uma luz e algum direcionamento. Algumas coisas parece que ele dá uma atenção maior, outras parece que ele deixa de lado por algum motivo. E aí as coisas acabam se perdendo no caminho. Algumas coisas parecem que o STF deixa de lado por algum motivo e ele desengaveta tempos depois, entrando até em choque com respaldos que ele deu lá atrás. Então, assim, muito assunto que ocorre ao mesmo tempo e tanto absurdo que rola, que eu acho que o STF deveria ter costurado melhor a maneira como ele lidaria com essa questão do Daniel Silveira. E aí deu um palanque, deu uma projeção ainda maior para o cara. Pode ser que isso lá na frente não dê em nada para ele não seja punido nem com uma punição mais adequada para o contexto e para o que ele cometeu e vinha cometendo. Ele pode ser até reeleito. No meio disso tudo. Né? Porque o Lira, acho que foi o Lira que falou que quem decide sobre cassação não é o STF, é a Câmara. Então, entrando já dando a entender um choque com o STF em relação à sua postura. Então, assim, é um atrito que eu não sei se vai ser benéfico para a sociedade, sabe? Do que a sociedade está precisando. A sociedade está precisando, primeiramente, de uma conscientização maior, e essa conscientização também, o poder público é uma parte importante nesse processo, né? E por meio da sua credibilidade, que
há muito tempo está arranhada, não só do judiciário, mas das outras instâncias também, com boa parte da população. Por meio das suas posturas, né? Isso conscientiza muita gente. Pode não conscientizar todo mundo que se gostaria, mas a forma como você lida com as situações pode impactar muita gente, sim. Ainda mais num momento como esse, em que a gente tem aí uma parcela grande da população que está meio que desgarrada, né? A gente fala muito da questão do Bolsonaro, do Lula, de quem vai ganhar e de quem já está pendendo para um e para outro. Mas a gente tem uma parcela muito grande da população que está meio perdida, não só na questão política, mas na questão das dinâmicas sociais em relação à política. As reflexões em relação a esses movimentos, a visão em relação aos poderes e tal. Então, é um momento muito delicado. Eu não sei se eu me fiz entender bem, mas o momento ele é muito delicado. Então, eu acho que eu particularmente acho que a decisão foi tomada muito com o fígado. E deveria ter mais estratégia, pensando nos efeitos a curto, médio e longo prazo. A gente tem que pensar que a gente está nessa draga aí, com esse governo que a gente tem atualmente, por um processo de longo prazo. Não foi uma situação de 2018, porra, o cara, 2018 do nada. Não foi o Witzel. Não foi o Witzel. E o Witzel foi um fenômeno instantâneo, mas que também oriundo desse processo de longo prazo que o Brasil vem experimentando aí e que projetou um monte de bizarrice política. Então, acho que ao Supremo Tribunal, porra, em tese, os caras são supremos ali, né? Né? Usando um termo meio Marvel, meio super-heróis, né? Os Vingadores, a Liga da Justiça, os Supremos, né? O Supremo Tribunal. Então, porra, seria a nata, né? Em tese, a nata da magistratura. Então, os caras tinham que, eu acho, ter pensado de uma forma mais estratégica nessa questão aí do Daniel Silveira, para não se desenrolar nessa novela aí, que pode ser que no final seja à toa para os efeitos que queria produzir e seja até benéfica para ele. Não, para ele com certeza, porque ele saiu do nada para ser, né, o que é hoje. Ele, né, o que ele fez para ter tanta notoriedade quanto ele tem hoje, sei lá quantos milhões de seguidores ele tem, enfim, toda a visibilidade e dinheiro que ele ganha, porque hoje em dia, né, a gente ganha dinheiro com isso, com as visualizações e tudo mais. Agora, o que eu acho é que, assim, o STF... Porque, olha só, qual é a diferença das falas do Daniel Silveira para o que aconteceu no 7 de setembro? Sabe? Tipo, o presidente lá bradando daquela forma, porque nada acontece com ele. Parece que, tipo assim, na minha cabeça, o STF falou assim: vamos dar uma resposta para a população, mas com um peixinho pequeno. Só que esse peixinho pequeno é best do presidente. E todo dia eles se falam, todo dia ele fala, ele tem todo um coach do Bolsonaro, que acredito que seja do coach do Bolsonaro, né? Porque eu não vejo muita capacidade dele de saber o que deve ser feito ou não. Mas, enfim, eu acho que foi isso. Não quero me indispor, porque na hora lá do 7 de setembro, ninguém fez nada, assim. Porque aí foram fazer com o Daniel. E aí, agora tá num nível muito grande. Você vê, cara, ele foi condenado pelo STF. E ele é escolhido como membro titular da CCJ. E foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Sabe, tipo, o STF falou assim, não, vamos dar uma resposta, só que o presidente é tão sem limite que ele foi e deu a graça. Aí eles falaram, não pode a graça, não sei o quê. Ele conseguiu que ele fosse membro titular da CCJ, ou seja, se tiver que rever essa graça, ele que vai se julgar, porque é o CCJ que faz isso. Tá entendendo o que a gente está vivendo? Assim, a gente está num limite. Eu acho que ninguém pensou que a gente chegaria nesse limite. Mas
a minha revolta é da vista grossa quando a coisa era pouca, quando a coisa era pequena, quando os absurdos do Bolsonaro, ele falava e ninguém fazia nada, assim, sabe? Parece que eu esqueci o termo, tava com o termo na cabeça. Desculpa, gente. Mas de quê? Não, é porque eu ia falar uma expressão. Só que, sabe quando tá na ponta da língua, mas tu esquece? Eu liguei o microfone e esqueci. Não, depois quando você lembrar, você fala. Mas aí o que é mais lindo é ver a defesa do Daniel Silveira lá no plenário falando sobre a Lei de Segurança Nacional, que era da época da ditadura, que ela eu falei, meu Deus, esse é o fim do mundo, meu. Porque, afinal de contas, não é o que eles defendem. E aí, quando é contra ele, ele fala que a lei não pode ser aplicada contra ele porque é da época da ditadura. Sabe? Enfim, eu acho que eu não queria estar na pele dos ministros. Eu não queria estar na pele do brasileiro, mas eu tô. Não queria, mas tô. Porque eu não sei até onde isso vai. Tipo, uma das acusações que ele faz é a mesma do Bolsonaro, de que vou mostrar relatórios de que as eleições foram fraudadas. Cadê esse relatório? Quando eles vão mostrar isso? No festival de fechamento dos 4 anos. Tipo assim, tá falando que vai... Eles fazem isso para deixar no ar. Eles fazem isso para deixar no ar. Entendeu? E aí, porque eles sabem que tem uma parcela grande do eleitorado deles que tem uma visão bem limitada das coisas. Em termos... Não estou atacando, não, entendeu? Não estou fazendo pouco caso. É uma questão, assim, que tem uma limitação ali até de ter ciência de que você tem possibilidades de se chegar a uma opinião a partir de pesquisa, comparação de fontes e análise e tal, que é uma parada complexa mesmo. Né? Então, eles sabem que eles, usando esse artifício, eles incutem na cabeça de boa parte da eleitora deles e de outras pessoas que talvez possam ser eleitores, de que isso é verdade, por mais que eles não tenham esses relatórios. E quando eles chegar um momento em que eles deveriam mostrar os relatórios e eles não vão mostrar os relatórios e não vão dar satisfação alguma disso, essa galera já esqueceu que eles tinham falado que iam mostrar o relatório. Só ficaram com a cabeça de que o cara falou que é fraudado e se ele falou, tá falado, ainda falar aquilo dali à toa, porque ele é um deputado, ou ele é um presidente, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Então, uma estratégia, tem método isso daí. Tem método. E é muito eficiente. É muito eficiente, porque ele se aproveita do déficit, não só educacional, mas reflexivo da população. A gente não pode adorar a pílula e dizer que não, para não parecer elitista ou algo do tipo. Há essa alimentação mesmo. A tecnologia chegou, é importante, mas tem muita gente que acha que tudo que chega para ela tem algum fundo de verdade. Pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, ou do Facebook. Todo mundo tem... E muita gente tem aquele quê, aquele fetiche do oculto, do conspiracionismo, de que existem coisas que estão acontecendo sem a gente saber, que a maçonaria está aí controlando nossas mentes, que estamos agora, todos nós, com microchips implantados pelo governo chinês, porque nos vacinamos. Sim. Então, nós estamos com os microchips chineses. Então, tipo, tudo isso, muita gente embarca, porque tem esse fetiche pelo ocultismo, pelo conspiracionismo. Não, e essa falta de capacidade de reflexão, ela não é ser elitista, porque isso não tem nada a ver com classe social. Porque grande parte dos apoiadores do Bolsonaro são da elite. Você passa na Zona Sul, tá lá a bandeirinha do Brasil em todos os lugares, assim. Você vai ver as passeatas, a galera é da elite, entende? Então não é ser elitista, né?
e que estudaram em colégios caros e tal. Que tiveram condições de estudar. Isso que é o mais louco. Que tiveram condições de estudar. Eu conheci algumas pessoas que já com um altíssimo poder aquisitivo e que embarcaram nessa onda bolsonarista assim, de uma forma bizarra, de questionar a urna eletrônica lá em 2018, de falar que as eleições todas de urna eletrônica foram fraudadas e tal, que nenhum país do mundo tem urna eletrônica, só o Brasil. Essas coisas, gente de altíssimo poder aquisitivo, já me confidenciaram essas coisas, eu ficava, caramba, cara, esse cara tinha condição de estudar, entendeu? Melhor, até coisas até vindas de presidentes de redes de ensino, entende? Então, assim, é uma coisa assim, muito, muito bizarra, como muita gente não tem essa questão amadurecida de você ter essa humildade de saber, primeiramente, que você é capaz de saber muito pouco, por mais que você seja uma pessoa preparada, estudada, por mais que a gente estude, em comparação a tudo, a gente não sabe nada. Exato. Então, essa consciência ela é muito importante se ter nesse momento. E muita gente não tem, muita gente se agarra mesmo no que acha que é o confiável, no que acha, e não escuta mais nada, nada. E é disso que também o governo atual e também sua base de apoio, né, se aproveita. Porque uma vez que a pessoa está introduzida nesse sistema vicioso, ela realmente se isola naquele circuito de abastecimento de informação. Não, já escutei várias vezes de pessoas falando que não assistem a TV X, Y, Z, não lê o jornal X, Y, Z, não lê o portal X, Y, Z. Cara, eu leio todas as fontes, por exemplo. Eu leio as fontes que eu sei que são tendenciosas para um lado e outras que são tendenciosas para o outro. Falar de imprensa imparcial é praticamente impossível. A gente pode falar de imprensa livre. Agora, de imprensa de mídia imparcial, a partir do momento que um veículo de mídia tem patrocinador, ele já não é mais imparcial. Ele já não é mais imparcial. Porque se acontece um escândalo com o patrocinador do veículo, ele se compromete. Então, assim, para dar aquela informação, mas dá de forma limitada, muitas das vezes. E mesmo assim, então, isso são feitos por pessoas, né? E a gente é humano, a gente tem convicções, a gente tem um histórico, a gente tem coisas que a gente acredita. E você falar não só na mídia, mas também advogado, historiador, que tem que ter um olhar imparcial, não dá. É um mito, é uma ficção que a gente tenta se aproximar, mas é impossível. Agora, isso tudo não invalida você se informar, você consumir essas fontes. Não invalida. Agora, você tem que buscar diversos olhares para você construir o seu ponto de vista, sua visão das coisas. Sempre aberto ao contraditório. Sempre disposto a rever coisas que você acreditava piamente. Entendeu? Dar o braço a torcer. Na questão do voto, se você se pintar um filigrama de arrependimentozinho, não fique com vergonha, não tente defender o indefensável. Você não vai se tornar uma pessoa menor, uma pessoa inferior, se você chegar num grupo de amigos e falar, putz, me arrependi de ter votado no fulano. Ou votei no fulano, mas tem diversas críticas. Ou votei no fulano, ele fez tais coisas, mas de outras coisas eu sou totalmente contra.
E o voto Entendeu? é secreto também, cara. Não concordar com tudo que o governo que você ajudou a eleger fez. E o voto é secreto, você não precisa falar qual foi seu voto. Vá lá, vota e acabou. Não precisa ficar fazendo tá nesse polo, sou um ou sou outro, né? Não tem isso. Mas a gente vive a era dos filtros de rede social, né? Então é aquela história. Antigamente, a pessoa, quando teve a eleição do Collor, o Collor foi impeachmentado, eu era criança. Olha só, pareço um menino de idade. Mas eu já tenho, eu vivi bastante já. Então, assim, eu era criança e o Collor estava inelegível. E já tinha sofrido impeachment e tal. E todos os lugares que eu ia com meus pais, visitava, falava de política, ninguém votou no Collor. Ninguém votou no Collor. Teve gente que falou que votou no Lula, teve gente que falou que votou no Brizola, teve gente que falou que votou até no Silvio Santos, que nem se elegeu. Teve gente que votou no Silvio Santos, que nem se elegeu. Então, assim, mas ninguém votava no Collor. Ninguém votava no Collor. E eu cresci falando, caraca, quem elegeu o Collor, né? Porque deve ter sido fraudado, né? A fraude do voto de papel, né? Então, mas hoje em dia é difícil, às vezes, você manter essa pose, né? Porque o pessoal vê lá seu histórico, seu feed, se você não tiver apagado, tá lá seu filtrozinho, tá lá seu postzinho e tal. Então, nesse contexto, né, que eu falo para as pessoas, gente, vocês não precisam ser advogado político, tá? A gente elege quem a gente acha que combina mais com o que a gente acredita. Mas essas pessoas podem nos decepcionar, a gente não convive com elas. Às vezes, até quem convive com a gente nos decepciona. Imagina quem a gente não conhece. Então, assim, gente, fica aí a mensagem, tá? E para ajudar na reflexão, vamos correr que a gente já estourou o tempo para variar. Os áudios dos integrantes do Superior Tribunal Militar relataram casos de tortura durante a ditadura. Tortura durante a ditadura. Oh, que surpresa, não é mesmo? Ninguém imaginava. Achei que a ditadura tinha sido uma coisa tão boa. O conteúdo foi publicado no domingo, né, dia 17, pela jornalista Miriam Leitão, que sofreu com a ditadura, e que debocharam, falando coitada da cobra, que tinha pena da cobra. Assim, cara, eu não consigo, sei lá, eu não tenho como defender pessoas que falam uma coisa dessa. Enfim, a colunista, ela é do Globo, né? E ao todo são mais de 10 mil horas de gravações. Os áudios foram analisados, não foram analisados todos ainda, ele tá um pouco mais que a metade, pelo historiador Carlos Fico. Tu lembra dele, Carlos? Eu não tive aula com ele, não, mas eu lembro bem dele, Eu tive aula com ele. Inclusive, é meu amigo no Facebook. Eu tive aula com ele. Lá da UFRJ, foi nosso professor, historiador e tal. Então, ao todo são mais de 10 mil horas de gravações, os áudios foram analisados, né, pelo historiador Carlos Fico, lá da UFRJ. Em entrevista ao Globo, ele explicou que em 2006, olha isso, o advogado Fernando Fernandes pediu ao Supremo Tribunal Militar acesso às gravações, mas não conseguiu. E então acionou o Supremo Tribunal Federal, que determinou a liberação do conteúdo. O STM, porém, acrescentou Fico, a Globo, não obedeceu a decisão em 2011, e a ministra Carmen Lúcia determinou o acesso irrestrito aos autos, decisão posteriormente referendada pelo plenário. Olha o passeio que foi feito desde 2006 para ter acesso a esses áudios. E aí vocês querem que a gente acredite que eles não sabiam de nada e que não aconteceu absolutamente nada. Por que quando não acontece nada, alguém quer esconder por 100 anos alguma coisa? Quer proibir o acesso da imprensa, das pessoas, por 100 anos. E daqui a 100 anos a gente vai ver o que aconteceu, né? E nos áudios, por exemplo, um general defende a apuração do caso de uma grávida de 3 meses que sofreu aborto após choques elétricos na genitália. E o ministro denuncia uma confissão de roubo a banco obtida a marteladas. O suspeito estava preso à época do crime. Esses áudios eles aconteceram no momento do julgamento. Algumas pessoas, e aí qual é a diferença da ditadura que eu acho que as pessoas não entendem e precisam entender? Que o que as pessoas sofreram é antes do julgamento. Elas foram pegas na rua e elas, por motivos variados, elas sofrem toda a tortura, elas ficam presas, incomunicáveis,
sofrem todos os tipos de sofrimento possível, psíquico, físico, e só depois elas vão para o julgamento. No julgamento, algumas tiveram coragem de falar o que realmente aconteceu. Mas não é regra, entende? Então, depois desse julgamento, muita gente foi inocentada, liberada, mas já tinha sofrido tudo. Esse é o diferencial da ditadura. Você é condenado antes do julgamento. Mari, você vai ter que sair agora. Você quer dar um beijo para as pessoas? Isso, eu queria me despedir, foi ótimo. Hoje eu falei um pouco mais animada, apesar de assuntos pesados. E eu lembrei o que eu queria falar, que as instituições estão entrando em colapso. Era colapso, a palavra que eu tinha esquecido, não era nem uma expressão. É isso, tchau, gente. E no próximo episódio eu vou estar aqui integralmente. Tá bom, beijo, Mari, beijo. Tchau. Valeu. E aí, Carlos, fica a importância de ouvir esses áudios, de ouvir essa matéria, de entender o que representou a ditadura e que é uma coisa que não tem como ser defendida, sabe? Você pode não ter continuado sua vida e tudo mais, mas não tem como a gente esquecer o que foi aquilo e desejar ou exaltar pessoas que participaram disso. Pois é. Eu acho curioso essa galera, né, pensa muito alto assim, em termos de expectativa de vida, né? Porque botar 100 anos, eles devem achar que vão viver 120, 140 e tal, porque botar 100 anos, né? É para garantir mesmo que ninguém esteja vivo para ser punido, para ter que responder, né, pelas atrocidades que aconteceram naquele período, né? E que, infelizmente, muita coisa foi perdida. Muita coisa, muitas barbaridades que aconteceram. A gente, bem provavelmente, nunca vai saber que aconteceram até. Com certeza a gente não vai saber, né? Porque muita gente sumiu, muita gente morreu, muita gente não teve coragem de denunciar, e é totalmente compreensível. Os arquivos foram eliminados na reta final da ditadura, quando estava rolando o processo de redemocratização, e muita gente ainda não sabia no que aquilo ia dar, né? Se seria algo, de fato, feito em concordância, em comum acordo de não, num pacto, né, de não punitivo, né? Tanto a anistia foi geral e restrita, mas mesmo assim muita gente duvidou disso e quis se certificar. Até exilados mesmos, teve exilado que demorou bastante tempo para voltar depois da redemocratização. A gente tem que pensar que era um período que não existia internet ainda. Então, a circulação de informação era muito limitada. Então, muita gente demorou muito. Gente que demorou até 10 anos para voltar ao Brasil, por não saber ao certo se era seguro voltar, né? Então, do outro lado também teve movimentos para se precaverem, né? Então, teve muita queima de arquivo, muita eliminação de provas e tal, para que não se corresse o risco de haver um movimento como teve na Argentina, por exemplo, né? Que puniu os responsáveis pela ditadura por lá e também que aconteceu em outros países, né? Inclusive, aqui na América do Sul, a gente tem essa marca, né? De não ter punido os responsáveis, né? De ter feito essa democratização sem passar por esse processo de avaliação do tempo passado e punição dos que foram responsáveis por isso. E até hoje, eu acho que o nosso presidente e todos que o apoiam têm estão onde estão por isso, porque a gente nunca pôde
definitivamente botar lá a cara do, sei lá, do Ustra e falar, ó, esse aqui é responsável pela morte de tanta gente, tortura de tanta gente, lá. Sempre ficou nessa nuvem, onde quem quer acreditar, acredita, e quem não quer acreditar também acha que naquela época era muito melhor. Exatamente, né? Criou-se essa guerra aí, que se usa muito agora o termo, né? Essa guerra de narrativas, né? Exato. Então, construiu uma narrativa aí de que a ditadura só foi implacável. Se a ditadura foi implacável com você, é porque você mereceu. Porque quem fazia tudo direitinho não foi pego pela ditadura, né? Então, aí se criou esse é o discurso. esse discurso, né? E não só esse, como muita gente também é negacionista total. Acho que não teve nada disso, que foi tudo invenção da mídia esquerdista e tal, como se boa parte da mídia não fosse conivente com os regimes, né? Não necessariamente os jornalistas, que em boa parte era contra o regime, até pela limitação da sua atividade, mas dos detentores, né, os donos de mídia, né, que Claro. muitos deles apoiaram o golpe civil-militar de 64 e alguns podem até, em algum momento, ter se voltado contra, mas ajudaram a aquilo chegar ao poder. Pois é. E eu vou deixar na descrição do link, eu vou deixar um vídeo do Fico, uma entrevista de 1 hora com ele, dele explicando esses áudios, e também acho legal as pessoas procurarem Brasil Nunca Mais, que é um livro e também tem site que fala sobre todo esse processo. Fazendo um próximo... Já vamos terminar, gente. Calma aí. Racismo no futebol. De acordo com o Estadão, a atual edição da Copa de Libertadores já teve 7 casos de injúria racial contra torcedores brasileiros. Nos últimos 6 anos foram 27 episódios. Olha só já tivemos 7 casos só agora de racismo nas competições de clubes de nível profissional e masculino, organizados pela Conmebol. Segundo o levantamento do Estadão, a grande maioria aconteceu em partidas da Libertadores fora do Brasil e não teve punição das entidades ou clubes. Você chegou a ver, Carlos, o pessoal tipo, imitando macaco nas arquibancadas e tal? Parece que isso virou moda, porque acho que nos últimos 3 dias de jogos teve isso, 4, sei lá, seguidos. Sim, teve no jogo da Libertadores, se não me engano, foi Corinthians e Boca Juniors, torcedor do Boca até foi detido, mas depois foi liberado. Esse tipo de manifestação, eu não vou dizer que sempre ocorreu, porque eu sou muito jovem, né? Mas muito antes dessa questão, das questões do racismo estarem tão presentes, né, do combate ao racismo, né, as questões da ação antirracista que a sociedade precisa ter, está tão presente aí nos nossos debates e tal, eu já tinha visto muitas manifestações racistas em estádios, né? Só que até não tão muito tempo assim, elas eram naturalizadas. Assim como a homofobia era naturalizada, né? Mas existia. Tivemos o caso do Aranha, que eu acho que já tem 10 anos isso. O caso do Aranha já tem 10 anos, né? E tivemos já outros casos também de racismo no futebol. Agora, vai ser maior também pela visibilidade que a gente está dando também à questão que é maior, né? Porque até os argentinos, historicamente, não vou generalizar, mas pelo menos no meio do futebol, se você for ler, não sei como é que está hoje, mas antigamente,
quando eu pegava, por exemplo, um Olé, que é o principal jornal de esportes da Argentina, ele chamava a gente de macaquitos. Ah, é? É muito comum, não sei se continua sendo, mas era muito comum na Argentina chamar os brasileiros de macaquitos. Sabe o que é legal ouvir isso? Porque, tipo assim, a gente aqui está acostumado a fazer isso com o povo negro. Mas entender que eles veem os brasileiros como um todo como macaquitos. Exatamente. Então, tipo, a gente acha quando. A gente não, porque eu não faço isso, pelo amor de Deus. Mas quem faz isso com os negros querendo ser inferiorizá-los, os argentinos fazem as mesmas coisas com a gente, assim, sabe? Como macaco, como um ser inferior. Eu lembro daquele caso do Daniel Alves, lembra? Que jogaram a banana e ele comeu na Ele lateral. comeu. É. Sim. Entendeu? Então, tipo, essa raça inferior. E os argentinos se acham superiores, e por Sim. isso somos todos macacos. Então, é bom pra gente sentir um pouquinho, né? Tipo, o que a gente faz com o povo negro é bom a gente sentir também, né? Sei lá, acho que é interessante Então, assim, pra sentir na pele. então isso já é algo histórico, assim, do comportamento de uma parte expressiva da população da Argentina em relação ao Brasil. E isso era feito, assim, de forma muito escrachada no meio do futebol, principalmente. Até, como eu disse, nos veículos de comunicação que abordavam o futebol de uma forma mais irreverente, como o Olé faz, né, de tratar o brasileiro como macaquito, né, chamar o brasileiro de macaquito. Então, o que tem que se pensar em relação a essas manifestações nos estádios, teve um outro jogo aí, eu acho que do Atlético Goianiense, eu lembro, que tinha um torcedor na arquibancada que tirou a camisa e ele tinha tatuado a suástica, Sério? grandona nas costas. Se Pois não me é. engano, um jogo em Goiás. Se não me engano, um jogo em Goiás. Entendeu? Então, assim, a gente está vivendo um momento que ele é muito bizarro. Por quê? A população está tendo maior acesso à informação. A internet ela proporcionou um acesso, né, maior à informação. Só que esse consumo da informação, ele muitas vezes é feito por pessoas que precisavam ter uma preparação maior para absorver tudo que esse avanço da circulação da informação proporciona. Entende? Eu acho que assim, e como isso se resolve? Não é regulando necessariamente, não é regulando a internet. É uma questão muito complexa que pode até incorrer numa situação parecida com essa que o STF está passando. Mas é investindo na base, sabe? O que pode transformar qualquer coisa na humanidade é a educação, cara. É a educação. Mas não é educação de tipo, aprender que 2 mais 2 são 4, aprender que mal, como se usa mal com U e mal com L. Não é só isso. Mas é ensinar a população a pensar, a refletir, entendeu? Eu acho que isso é o principal. Porque se você desenvolve a capacidade reflexiva de pensamento das pessoas, todo o resto se abre. Todo o restante se abre. Essa questão da educação formal, da educação didática, nas suas miúças, na sua didática mais básica e tal, ela se abre se você desenvolve a capacidade reflexiva e de pensamento do ser humano. Então, eu acho que isso falta muito. Por isso que, às vezes, a gente discute essa questão, né, de essa limitação, ela não está ligada à faixa social, à camada social.
né? Ela está ligada a outras questões. Às vezes a pessoa estudou nos melhores colégios, teve tudo do melhor à sua disposição, mas não desenvolveu essa capacidade de pensamento, essa capacidade de... Então, assim, eu acho capacidade de ter empatia, né, Carlos? Eu acho que tá faltando muito isso. Às vezes você tem conhecimento, você estudou nos melhores colégios, mas você não tem empatia, você não tem um olhar pelo outro. E isso aí a gente... Não sei como a gente faz, assim, pra... Eu sei lá. Mas, Carlos, vamos encerrar? Vambora. Dicas do Pinhão, vai. Dicas do Pinhão e Patrícia Góes. Dicas do Pinhão. Tem que ter a vinheta, vinheta humana. Se a Patrícia Góes colocar hoje ou amanhã no ar a Gazeta de Marte em todas as plataformas digitais para o mundo, o universo de audiência, né? Mandando desde já um abraço para os nossos amigos e amigas da Síria, de Cuba, do Irã, de todos aqueles outros países lá que nos censuraram um dia, mas que nunca mais vão nos censurar, será lá, quem sabe? Eu vou passar a seguinte dica. Domingo, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, vai ter um evento maravilhoso em Madureira, na Arena Carioca Fernando Torres, dentro do Parque Madureira, chamado Eu Amo Baile Charme. Charmeiros, charmeiras, já de longa data, os que ainda nem sabem que são, confiram um evento maravilhoso, criado pelo João Filho e pelo Marcos Azevedo, que está voltando depois de mais de 2 anos de pandemia, e está completando no domingo mesmo 9 anos de existência, e vai ser um evento super bacana, que vai reunir pessoas de várias partes do Rio de Janeiro, tem gente até de outros estados que já estão confirmando presença também. Vai ter show do filho do Boucher, show do CJ, vai ter show do filho do Sérgio Lorosa, o João Lorosa, vai ter show da Tchelle, vários DJs e vários dançarinos também, grupos de dança que vão lá para poder mostrar os seus passinhos. Vai ser uma confraternização super bacana aí, retornando ao Baile Charme, que é um dos maiores eventos aí nascidos no subúrbio carioca. Então, essa é a minha dica aí. E vai ter o Carlos dançando seus passinhos. Eu vou estar lá tentando fazer alguma coisa, eu não sei o quê. Pelo menos tentando beber uma cerveja. Mas com alguma sintonia, com alguma harmonia nos movimentos. As vendas, os ingressos estão à venda pelo Simpla. No local também vai estar vendendo. Ingressos a R$20. Vale a pena conferir. Vai ser show de bola. Eu vou estar lá. Quem quiser ir lá me visitar, tirar uma foto comigo, não vai ter ninguém, lógico. Mas lá que eu vou estar lá no domingo. Carlos, eu vou lá só para tirar uma foto com você, Carlos. Você vai, tira foto e volta para o aniversário da tua tia. Não, dessa vez eu não vou, mas no próximo pode contar que eu vou estar lá aprendendo os passinhos também. Também, sigam as redes sociais do evento, no Instagram, @euamobailecharme, para conferir a programação. Vai ter no dia 1º de maio, só que a ideia é voltar mensalmente, então fiquem de olho nas redes sociais para saber, quem não puder ir nesse, quando vai ser o próximo. Beleza. É isso, Carlitos? É isso aí. Mais uma edição. O quê? Só se for agora, no ritmo ainda do carnaval. Mais uma edição do Gazetinha no ar. Beijos todo mundo. Obrigada mais uma vez, Carlitos, pela participação. Tamo junto e eu vou postar para o pessoal poder ir nessa edição aí do Eu Amo Baile Charme. Obrigadão. Beijo, gente. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Ah, peraí, Carlos, lá sem TT? Hã? Galera de Marte que quiser participar pode ir também? Tá liberado? Pode. As vendas pelo Simpla estão abertas para todo o universo. Então, por conexão de internet, pode comprar pelo Simpla. Logicamente, como Marte é muito mais avançado do que a Terra, ele já tem até talvez um 20G.
já. Então, 50G. Então, tá aí à disposição. Nossos amigos de Marte também podem comprar. Assim como os da Síria, do Irã, de Cuba, da Coreia do Norte, também podem comprar, se conseguirem sair dos seus países. Tá bom. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.